E aqui eu já vou dar sequência à parte 2 do estudo do arcano da morte, falando um pouco da simbologia da carta. E agora a gente vai falar da simbologia do cavalo, que é trazido aqui no arcano da morte, um cavalo branco representado na carta. E eu vou trazer essa simbologia do cavalo espelhado na Bíblia, porque afinal os meus estudos são tarô e torá, né? Comparando simbolicamente os arquétipos do tarô com histórias da Bíblia. Então, quando eu vi esse cavalo branco, automaticamente a minha mente já fez essa ligação aqui com os quatro cavaleiros lá que aparecem no Apocalipse, e eu vou trazer esse estudo aqui. Mas eu vou reforçar aqui novamente nessa sequência desse vídeo que, que isso daqui é um estudo particular e interpretativo meu. Não tem a menor pretensão religiosa, tá? Nem para uma coisa, nem para outra. Isso daqui é somente linguagem simbólica. E vamos adentrar no texto, trazendo aqui a partir do cavalo branco. Como o arcano da morte traz o cavalo como um símbolo forte e arquetípico, também podemos fazer essa associação arquetípica psicológica no Apocalipse. Vamos fazer uma leitura comparativa entre o Apocalipse 6 e a sequência dos quatro cavaleiros. Começamos com o cavalo branco e o versículo de Apocalipse 6, o capítulo 6, o versículo 2. E olhei, e eis que um cavalo branco que estava montado, sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa e saiu vencendo para vencer. Na leitura simbólica, a cor branca, em todo o imaginário apocalíptico, é sinal de pureza, vitória e revelação da luz. Esse primeiro cavaleiro abre a sequência como a força espiritual que dá início ao ciclo de transformação. Em chave mística, ele representa o espírito solar, a presença que penetra a matéria. Por isso, muitas tradições o associam ao Cristo, mesmo o princípio solar de Tiferet, que guia e atravessa. No tarô, ele se aproxima do arcano 13 no sentido de que ambos trazem a ação purificadora inevitável, porque isso é a carta da morte, né? Mas o cavalo branco do Apocalipse está no começo do processo, como a luz que desencadeia a sequência. O cavalo da carta da morte é o mesmo poder, mas ele já está atuando na dissolução. E aqui eu coloquei uma imagem que eu fiz sobre o cavalo branco, que ela representa o elemento do espírito, a luz, na etapa iniciática, né? Na iniciação é a revelação da consciência solar. O paralelo no tarô, a gente pode enxergar esse mesmo arquétipo na carta do sol, na carta da morte. A direção é o oriente. Eu não vou falar tudo isso aqui, que depois vocês quiser para a imagem aqui, leia toda essa simbologia que eu coloquei aqui nessa imagem. O cavalo vermelho de fogo, né, que é o segundo cavalo que aparece no Apocalipse. Só para não ficar desconexo o texto, a gente vai passar por todos os cavalos e mostrar como esse processo ele acontece dentro da gente, sempre comparado com a carta do Arcano 13, a morte. Apocalipse 6, o versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava montado sobre ele foi dado tirar a paz da terra, para que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. A leitura simbólica, cor de sangue, guerra e conflito. Representa o choque do espírito com a matéria, a purificação pela ação do fogo interior. É a fase da nigredo ativa, quando tensões internas vêm à tona. É o arquétipo da luta do ego que resiste à transformação. No tarô, faz eco com a torre, o aspecto destrutivo da carta da morte. É o momento em que o rei cai. Aqui eu coloquei aqui do próximo cavalo, a imagem também. O cavalo negro. No capítulo 6 também, né, no versículo 5 e 6. Eis que um cavalo negro e o que estava montado sobre ele tinha uma balança na mão. Qual é o símbolo disso? O preto indica pesagem, exame e ajuste de contas. A balança fala de justiça e medida. É o estágio do discernimento após o caos, o julgamento interno, o pesar da alma. Esse cavaleiro é o limiar da temperança, do julgamento, o momento de equilíbrio depois da dissolução. Ele separa o essencial do supérfluo. Aqui a gente já vai para o próximo cavalo, o quarto cavalo, né? O cavalo esverdeado ou pálido. No Apocalipse 6, e olhei, e eis que um cavalo esverdeado, e o que estava montado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno a seguia. Qual que é a leitura simbólica? Esverdeado em grego é cloros, cor de cinza verde, o tom da decomposição. Aqui aparece explicitamente a morte.
É a força que encerra o ciclo e permite o renascimento. É o mesmo arquétipo do arcano 13, a passagem final. O inferno que o segue é simplesmente o mundo inferior sendo esvaziado, a liberação das formas antigas. Isso daqui também a gente vê no simbólico, né? Nos 3 dias depois da morte de Jesus, que ele desce no Sheol. Continuando, vamos ver essa sequência como processo interior, como isso acontece em processo interior em nós, né? Assim, o cavaleiro branco é o princípio crístico que abre o ciclo, a força que sai vencendo e para vencer, porque atravessa todos os estágios até transformar a morte em vitória. E os outros 3 são as fases da matéria, da psique reagindo a essa luz, até que tudo morra e renasça. Em linguagem simples, Cristo abre os selos, os outros 3 mostram o que a luz desperta dentro da humanidade. O cavalo pálido é o fechamento do ciclo, a mesma morte que no tarô é a porta do renascimento. E esse é o nosso estudo de hoje, falando sobre os símbolos da carta da morte, nessa parte especificamente falando sobre os cavalos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.